Ea! Ea! Gente, um livro. Mais um livro que é uma viagem da alma, uma viagem ao mundo. Cerca de 15 anos, essa é a 4ª edição mundial desse livro e a primeira edição brasileira, na nossa editora, Quantum House Universidade Quantum. Este homem, Richard D. Lewis, procura aqui nos comentários, você vai ver que ele faz 95 anos em julho de 2025, portanto ele nasceu em 1930, e ele é o grande autor da coisa multicultural. O livro chama-se Quando as Culturas Colidem, Liderando entre Culturas. E você vai morrer de rir, você vai abrir a cabeça, você vai se expandir verdadeiramente com como ele estruturou isso, o que ele chama do modelo Lewis. Tem uma companhia, crossculture.com, multicultural, como isso interfere na maneira como as pessoas pensam e como a cultura de um país pode alavancar o seu negócio ou pode quebrar o seu negócio, dependendo desse match. Quero começar te contando uma história curta dele. Ele foi morar na Finlândia e ele se apaixonou pela cultura da Finlândia e ele aprendeu finlandês. E talvez isso abriu esse leque do Richard Lewis querer escrever sobre multiculturas. Lembrando que Richard Lewis, além de ser esse multiempreendedor altamente premiado, foi o criador da escola Berlitz, que é uma escola internacional famosa de idiomas, que tem no Brasil e tem em vários lugares. E nessa escola Berlitz, ele descobriu um jeito de ensinar idiomas, né? Bom, ele está na Finlândia e aí ele está falando da diferença das culturas. Então ele tinha um grupo de estudantes estudando inglês com ele dava aulas de inglês. Então tinha os finlandeses, tinham os japoneses e tinham os italianos na classe dele. Na manhã seguinte, a programação dizia que eles iam para um passeio na montanha, iam sair de ônibus, iam na montanha, uma coisa assim meio externa. À noite, no jantar, os finlandeses, muito educados, talvez lineares, chamaram o professor e disseram: olha, amanhã a previsão do tempo é de chuva. E a gente acha que talvez fosse melhor mudar a programação, porque as pessoas vão, né, com chuva, um passeio externo na montanha, vai ficar meio chato, né? E ele falou: não tem problema, eu concordo. Ele chama o pessoal no finzinho do jantar e diz: olha, pessoal, nós vamos mudar a programação de amanhã porque a previsão é de chuva. Os japoneses sempre sorrindo, sempre concordando, né? Reativos no modelo do Lewis, sempre ok. Os finlandeses que tinham pedido ok, os italianos multiativos, como nós do Brasil, como nós latinos, né? Como vai cancelar? Mas que é isso, Belo? Não pode, porque está na programação, porque a gente tem que... Fizeram um escândalo e aí criou-se aquele mal-estar. O Lewis falou: bom, mantemos a programação então. No dia seguinte, 8 horas da manhã, 5 para as 8, ele, muito pontual, passa na recepção, pega um guarda-chuva para poder sair, para ir para o ônibus, porque it was pouring, estava chovendo. Ele foi. Quando ele entra no ônibus, ele descreve que havia um monte de finlandês sentado com a cara mais amarrada do mundo, uns tantos japoneses sentados sorridentes e nenhum italiano. Eles foram para o passeio, tiveram um dia horrível, subiram a montanha, voltaram com o pé cheio de lama, todos molhados, cansados, extasiados, mortos. Quando eles chegaram 5 horas da tarde de volta no hotel e entraram no hotel, tinha um gazebo ali, uma varanda agradável, coberta, tinha os italianos ali tomando um chá, muito agradavelmente, e os finlandeses foram para cima deles: por que vocês não foram? E os italianos: é que estava chovendo, né? Não fomos porque estava chovendo, né? Eu gostaria que você me acompanhasse de saber essa estrutura, com a maneira simples, genial de Richard Lewis, e como isso tem a ver conosco, como isso tem a ver com como a gente pensa, com como a gente planeja, com como a gente se relaciona, até mesmo com pessoas do nosso país, mas especialmente com outras pessoas de outras culturas. A gente vai aprender muito sobre esse trio que ele fez. Pensamento linear ativo, esses são os caras que querem saber da informação, da data. Eles se importam com fatos e são intrigados pelas perguntas: o que, quando e quantas vezes.
então eles são linear ativos. Aí a gente tem os multiativos, nosotros, os latinos de maneira geral, árabes e tantas outras culturas que querem se importar ou que querem o foco na criatividade, quando a criatividade é iniciada, fomentada por como as pessoas se comunicam e se relacionam umas com as outras. E, por fim, os reativos. Talvez aqui a gente vai ter os mais técnicos, os japoneses, os mais introspectivos, são os que estão convencidos que quem diz qual é a experiência deles, a expertise e a autoridade deles é o que importa. São as pessoas que querem ouvir o fundador. Então, os primeiros, get the data, vamos ter as informações. Os segundos, encontre o nosso time. E os terceiros, escutem o nosso fundador. Né? Essa parte multicultural traz o elemento que eu gostaria de partilhar com vocês hoje das raízes culturais de organização e liderança. Olha que coisa interessante, você vai ver algumas imagens. Tem 4 elementos simples e básicos que determinam como é que as culturas vão se desenvolver, até como é que o desenho do organograma vai ser no Brasil ou na China, no Japão ou na Finlândia, na França ou no Chile. O organograma é desenhado de uma maneira diferente por causa dessas 4 coisas. Vem comigo. Clima, meio ambiente. Está frio, está neve, é calor, é verão, tem praia. A topografia é montanhoso, é reto. O clima e o meio ambiente determinam a fisiologia e o apelo físico daqueles povos. Tanto o suíço, ou o alemão, o japonês, o mexicano, o chaparrito, os brasileiros. O que essa fisiologia, esse apelo físico gera na liderança? E a liderança vai determinar a organização das pessoas, as normas, regras e estruturas para sobreviver e prosperar. Então, tudo vai, esses 4 elementos, começando com clima e meio ambiente, vai desaguar na liderança. E a liderança determina essas normas, regras e estrutura para sobreviver e prosperar, o que faz a gente olhar o organograma daqui a pouco. Primeiro, clima, meio ambiente. Segundo, história. Sucessos e fracassos. Sucessos, guerra, comércio, agricultura. Fracassos, seca, invasão, doença. Essa história vai dar uma reação num povo e nas pessoas que vai impactar a liderança e, de novo, organização, normas, regras e estrutura para sobreviver e prosperar. E, por último, as 2 últimas, religião e idioma. Olha que interessante. De acordo com a religião católica, muçulmana, sul-africana, espírita, judaica, todas as possíveis religiões fazem uma mentalidade, uma visão de mundo acontecer. Igualzinho o idioma. Porque você fala português, a sua mentalidade e a sua visão de mundo é diferente daquele que fala árabe, daquele que fala japonês, daquele que fala inglês. Pura e simplesmente pelo idioma. Então, religião e idioma fazem a mentalidade e visão de mundo, que, por sua vez, traz os conceitos de status e uso do tempo. O nosso uso do tempo é muito diferente do uso do tempo do sueco, do uso do tempo do nórdico, do uso do tempo do argentino. E isso aqui chega para nós de tal forma que esses conceitos de status e uso do tempo interferem ou influenciam, determinam a liderança. E a liderança vai ter a organização de normas, regras e estrutura para sobrevivência e prosperidade. Isto é fantástico, você quer ler mais sobre isso e ficar de cara com os organogramas que eu apresento para você aqui sobre imagem. Que interessante, por que o organograma da Índia tem as castas? Lembra das castas? Ou do Brasil, o chefe, o chefinho e os cachos d'uva, né? As equipes, a maneira como isso é, parece um pouco com os Estados Unidos, mas os Estados Unidos é diferente, tem lá uma matriz. Já a França, autocrática, um em cima é grande, o resto é um pescoço, tudo igual, tal qual a Espanha, a mala sangre. Mas autocrática, não tem esse relacionamento distinto, como você vai ver na Suécia ou até em alguns países asiáticos, que tem ali
um colegiado na liderança, mas todo mundo está em volta da mesa. A Austrália também, só que tem umas bolinhas maiores, outras menores, né? Tem uns mais iguais que os outros. Como que a Austrália valoriza a igualdade, como que a Espanha é mala-sangre, como que a Finlândia tem esse elemento todo ao redor da mesa. O que isso quer dizer? Como eles pensam, como eles se relacionam, como eles se alimentam, como se reproduzem. Esses organogramas são incríveis e fazem a gente perceber e compreender como é que essas culturas se relacionam e por que quando a gente senta um japonês, um americano e um latino, nós estamos querendo coisas absolutamente diferentes numa negociação. O japonês quer relacionamento para a vida toda. O americano quer lucro a curto prazo, ou quer fazer, quer realizar de forma prática. E o latino se preocupa com a sua imagem, ou com o seu nome, o nome da sua família, com a sua honra, a honra do seu nome e da sua família. Este livro conta país a país como que começou isso no Brasil. Como que começou isso nos Estados Unidos? Os pais fundadores chegaram lá, não tinha nada feito, tinha que fazer rápido. Time is money. Isso vem de um lugar e é poético entender de onde vem, porque você entende como os caras pensam e que é maior do que eles. Não é uma questão de querer ganhar dinheiro ou querer autoestima para o latino. Não, é uma questão de como é que nós estamos formados e como a nossa cultura pode arribar nosso negócio ou destruir nosso negócio se a gente não souber relacionar com ela. Vamos ver as entrevistas dos meus convidados de canais irmãos, com brasileiros que moram fora, com gringos que moram no Brasil, e estudar e ver com este livro, país a país, a República Tcheca, a França, o Brasil, a Argentina. Fiquei surpresa com a Argentina, fiquei surpresa como eles são ricos, como a negociação, o espaço pessoal, a forma de pensar, de dividir o tempo, muda no encontro das mentes. Então, a gente pode ver nas Filipinas, nesses países aí, Rússia, China, Ucrânia, como eles nasceram, você entende um monte de coisa que está acontecendo com a raiz do que veio por ali. Você encontra esse livro no quantumhouse.com, em livros, ele já te leva para a Amazon. E nós prometemos uma série de entrevistas e de cases do que acontece, como raciocina o mundo e como nós podemos nos tornar mais livres, conhecendo a nossa cultura e conhecendo a cultura dos outros. É importante a gente ser livre, né? Às vezes a gente está tão dentro de uma cultura que a gente nem percebe que decide de acordo com o que ela determinou. É muito interessante perceber condicionamentos. Quanto House, o autoconhecimento que liberta, é uma forma de autoconhecimento que tem aqui para vocês. Um beijo, gente minha.